Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Alcedir Capelletti, aqui da cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Vou contar um pouquinho da minha trajetória musical. Tudo começou quando eu era pequeno ainda, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu lembro que a minha mãe sempre no final do ano, a gente ia visitar a falecida nona e os tios. Então lá sempre tinha música, gaita, violão, sempre eles cantavam. E a família toda. E eu sempre queria pegar o acordeão no colo e eles nunca deixavam de medo de derrubar. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu lembro que eu pedi para a mãe ir na estrada. Nós morávamos no interior, então era difícil de a gente ir se visitar porque era longe, não tinha com o que ir, né? Então, aí eu lembro que eu pedi para a mãe, antes de chegar lá no tio, para ela pedir para o tio para me dar a gaita um pouquinho para eu pegar no colo. Chegando lá, ela falou pro tio, depois que eles estavam cantando, se tinha a possibilidade de me dar o tal do acordeão no colo. Então ele veio, eu lembro muito bem, sentei no sofá velho que eles tinham lá fora da casa, fiquei sentadinho, ele pegou e veio com o acordeão e me apanhou no colo, fechado, fiquei paradinho, ele disse, tá bom? Eu falei, sim. Ele pegou e tirou, nossa, a felicidade enorme, sabe, de pegar o acordeão um pouco, era tudo o que eu queria. Então eu não toquei em nada, só no colo mesmo. Eles tinham medo que derrubava e tal, então, beleza. Aí a mãe conta que ela sempre vivenciou a música desde a infância. Ela disse que quando tinha 7, 8 anos, na escola, ela lembra que cantou uma música e gravou num disco de vinil, aqueles discos. E ela disse que sempre rodava na escola, lá no Rio Grande que ela morava. Ela não sabe se existe ainda o disco, nunca mais foi atrás dela, saiu de lá, né? Mas ela sempre foi envolvida com a música. Depois ela tocava gaita ponto e ela disse que cantava em bares, começou a receber convite para ir cantar na rádio, e ela disse que o falecido nono não gostava, porque uma menina ficar cantando, e onde é que já se viu e tal. E outra, por condições financeiras também, ele pegou e acabou vendendo o acordeão. Ela disse que chorou muito, porque era uma coisa que ela gostava muito, e ela nunca mais pôde ter o acordeão, né? Então, depois de tudo isso aí, lá dos tio, quando eu tinha 12 anos de idade, um pouquinho antes, eu queria tanto o acordeão e pedia. Aí surgiu uma oportunidade do pai comprar um acordeão. Ele comprou um acordeão em troco de milho, uma gaita toda skinny 80 baixos, preta, e o meu irmão queria aprender a tocar violão, então ele comprou um violão usado também para o meu irmão. Era 2 instrumentos usados, mas conservado. E a gente, o que queria era ter o instrumento, né? Então o que aconteceu? Numa cidade vizinha, tinha um professor, ele tocava numa banda, que ele dava aula dos 2 instrumentos. Só que era longe também. Por a gente morar no interior, não tinha como ter o transporte para ir até lá, né? Mas passava na frente nossa um ônibus que era daquela cidade. Então o pai foi falar na época com o prefeito, pediu se teria a possibilidade de nós pegar aquele transporte às 18h30 para ir até nessa cidade dele, fazer esse curso com esse professor. Na época o prefeito falou que sim, que nós poderíamos sim. Aí a gente pegava esse ônibus, transporte ia, chegava lá naquela cidade em torno de umas 19 horas da noite, né? Aí o que acontecia? O meu irmão tinha que carregar o acordeão para mim porque eu não tinha força, eu tinha apenas 12 anos de idade. Então ele levava esse acordeão para mim até onde nós ia fazer o curso. E eu carregava o violão para ele. Engraçado foi que quando o pai comprou o acordeão também, quando chegou em casa, eu de tão feliz da vida, eu fui e peguei ele ao contrário, virado. Em vez da baixaria ficar pro lado esquerdo, eu peguei pro lado direito. Porque eu sou destro, então eu tinha mais força da mão direita. Eu pensei que para puxar com a direita, eu lembro muito bem, eu tinha uns 12 anos de idade, nem isso. Peguei o acordeão virado. Então a gente fez esse curso com esse professor em torno de uns 3 meses. Ele acabou tendo que sair da cidade e tal, e ele parou com os cursos. Mas foi um período muito bom. Foi pouco tempo, mas aprendi muita coisa. Colocação de dedo, principalmente. Técnicas, assim, no acordeão. Então, nesse período, eu lembro muito bem também que ele trazia o caderno dele, a gente pegava com a folha, uma caneta e copiava as letras. A nossa aula era uma vez por semana. Sendo que a gente, vamos dizer assim, se demorasse 5, 10 minutos para copiar a letra,
tava já perdendo tempo, porque a aula era só 1 hora. E nós fazíamos 1 hora os dois juntos. Mas era muito gratificante copiar porque tu tinha depois esse trabalho em casa. Aí a gente saía do curso em torno de umas 15, por aí, umas 8h30 da noite. A gente caminhava mais esses 3 quilômetros de volta até essa escola, ficava lá fora, pegamos um período de inverno, chuva, frio, e nós esperava lá fora o ônibus que voltava em torno das 22h15. Chegava em casa em torno de 15, 20 para as 11, 23 da noite. Então, uma vez por semana a gente fazia todo esse percurso. E foi uma coisa que marcou muito. Aí depois dali, eu e meu irmão formamos uma banda. Eu tocava acordeão, ele violão e tinha os outros músicos. Aí a gente começou a tocar em volta e tal. Depois foi comprado um teclado para mim, velho, mas que veio a ser muito bem utilizado, né? Onde eu tocava teclado, acordeão e cantava na banda. Eu lembro muito bem que na época era muito difícil, a gente não tinha ônibus, não tinha condições, né? Então a gente tinha que pegar a caminhoneta, um caminhão emprestado, sempre de outros, para levar. Muitas vezes com chuva, tinha que ficar enlonando tudo. E aí se tu não tivesse chuva, tinha o problema da poeira. Que estrada de chão, nós morávamos no interior, então tinha que enlonar para ir, porque senão chegava na cidade e os equipamentos estavam cobertos de pó de poeira. E assim mesmo eu pegava. Então foi um período bem difícil, mas muito bom, boas lembranças a gente guarda. Aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com corais italianos. Como a mãe cantava e canta até hoje nos corais que eu trabalho, eu não sabia muita coisa de música italiana. Aí eu fiz 2 cursos de língua italiana, me formei na língua italiana, sou formado na língua italiana, para conseguir entender um pouco o que eles cantavam, porque eles cantam bastante o dialeto, e eu não entendia, né? Então, claro que os cursos que eu fiz são gramatical, mas ajudou bastante. Aí o que aconteceu nesse período? Eu parei de tocar, mantive lá um tempo com a banda, como eu comecei a pegar vários corais da região, não tinha mais como assimilar os 2 trabalhos. Então, ali em diante eu comecei a fazer cursos de técnica vocal, todos voltados para corais, naipes, divisões de vozes. Comecei a aprender a ler a partitura, que eu não sabia nada de partitura, até aquele momento era tudo de ouvido. Então comecei a fazer vários cursos, fiz curso de piano, sei tocar o acordeão, violão e flauta doce. Então nesse período ali eu fui me dedicando mais para a voz, com os corais. Então surgiu a oportunidade de eu fazer uma licenciatura em música e 2 pós-graduações em música, sendo que hoje eu sou formado em licenciatura e as pós-graduação também. Já terminei elas, graças a Deus, né? E trabalho com diversos corais aqui da região. Tenho a música como o meu trabalho, vamos dizer, o meu sustento. Vivo só da música. Todo esse período, toda a minha vida dedicando em cima da música, e só tenho a agradecer a Deus. Então essa foi a minha história de quem eu sou na área musical. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.